pessoal, tudo bem? Tudo legal? É com muita alegria que a gente inicia mais uma aula aqui na nossa academia. Vamos à aula hoje de Matemática 3, pré-aula Matemática 3. O tema de hoje será juros, conceitos básicos, juros. Veja, o que são juros? Na verdade, que situação, problema levaria a gente a ter uma situação de juros? Aconteceu recentemente com vários alunos, que, por exemplo, ganharam agora o direito de entrar na universidade através do FIES. O que é o FIES? O financiamento estudantil. E a palavra, o medo principal de todo mundo é qual é a taxa de juros do FIES. Você vai fazer uma compra, por exemplo, no supermercado e a compra, por exemplo, custava R$1.000. Se você não tiver aquele dinheiro todo, o lojista pode dizer, tá bom, então eu divido em duas de 600. Será que tem um juro embutido aí com essa divisão? Veja, R$1.000 à vista ou duas de 600, uma agora, uma daqui a um mês. Então, situações como essa, você vai financiar um apartamento, financiar um carro. Então, os juros, ele está com a gente toda em situações diversas do dia a dia. Certo? O principal objetivo de hoje é fazer o lado conceitual e fazer a diferenciação dos tipos de juros que existem. E aí a gente fundamenta com algumas questões, ok? Vamos então à nossa aula semana 4, M3, o tema é juros. Veja, juro é uma remuneração sobre um capital que a gente empregou. Pedi um dinheiro emprestado a um banco, então o banco tem que ser remunerado. Eu comprei uma coisa em 2 pagamentos e paguei uma parte, então o lojista vai ser remunerado por ter me entregue o produto como um todo e eu pago só uma parte, depois é que eu pago o resto. O juro pode ser de 2 tipos. Simples, quando a taxa, juro na verdade é uma taxa, quando ela incide sobre o capital inicial. Ou juros compostos, quando aquela taxa incide sobre o valor acumulado, sobre o capital acumulado. Então, juros podem ser simples ou compostos. Simples ou compostos. Como é que a gente pode deduzir uma expressãozinha tão usada pelas pessoas aí, que juro é capital vezes taxa vezes tempo? Observe, daqui a pouco, já eu vou mostrar aqui no quadro. Juro é uma taxa, a gente trabalhou com taxa já em percentagem. Uma taxa é uma razão percentual, quando eu comparo num tempo unitário, 4%. O que seriam juros? É uma taxa, só que não é necessariamente por cento para um capital qualquer, para um tempo qualquer. Observando aqui, eu podia concluir que os juros são diretamente proporcional ao capital investido, ou que eu pedi emprestado. Quanto mais dinheiro eu peço emprestado, maior a quantidade de juros a ser paga. Quanto maior o tempo decorrido para que eu pague aquilo, eu tenho maior os juros. Então, essas grandezas, capital e tempo, serão diretamente proporcional à taxa, bem como a taxa de juros. Daqui a gente pode concluir que juro é capital vezes taxa vezes tempo. Observem. Para uma taxa, I qualquer, num capital de R$100, porque a taxa é percentual, no tempo unitário, juros, num capital qualquer C, no tempo T. É uma regra de 3, cujas razões são diretamente proporcionais. Mais capital, mais juros. Então, mantém aqui o 100, e o C, mantém o 100 e o C. E também o T é diretamente proporcional. Daqui a gente conclui que juro é capital vezes taxa vezes tempo, dividido por 100 ou a taxa percentual. Então, a gente conclui isto diretamente a partir de uma regra de 3. Okay? Continuando. Juros compostos. Juro composto ocorre quando a taxa incide não sobre o capital inicial, e sim sobre o montante mais recente.
A expressão de juros compostos é essa: montante, capital, 1 mais a taxa elevado a n, onde n é o número de períodos que ocorre aquela taxa, incide aquela taxa. Então, juros compostos diferenciam do simples e eles, inclusive, representam muito mais as situações da realidade. Muito mais. Então, montante é o capital, 1 mais a taxa elevado a n. Lembrando, taxa percentual, aqui na prática é uma variação percentual, onde aquela taxa incide por uma vez, por 2 meses, por um ano, por 2 anos, por um dia, por 2 dias, por vários dias. Então, é uma variação percentual, onde a taxa incide por mais de um período. O montante é igual ao capital mais os juros. Montante é o acumulado. Se eu pedir algo emprestado, no fim eu vou pagar o empréstimo e algo mais, que são os juros. Então, montante é o capital mais os juros. Como é que a gente conclui essa expressãozinha aqui? A partir de que montante, capital mais os juros, observe. Montante, capital mais os juros. Porém, juro é capital vezes taxa vezes tempo. Juros, capital vezes taxa vezes tempo. Então, montante seria capital mais capital vezes taxa vezes tempo. Colocando em evidência, teríamos esta expressão aqui para montante. No caso, a juros simples. E se forem juros compostos? Já vimos no slide anterior. A diferença de juros compostos é que o montante 1 seria C, 1 mais I. Montante 2 seria o montante 1 vezes a taxa. Então, montante 2 vai ser C1 mais I, que multiplica I. Então, fica C1 mais I, montante 1, C1 mais I. Montante 2 é o montante 1, aqui 1 mais a taxa. Então, substituído o montante 1 por isso, que multiplica 1 mais I, montante 2 é C, 1 mais I elevado ao quadrado. 2 é ao quadrado, 3 é ao cubo, N, 1 mais I elevado a N. Mostrando que a taxa incide sobre o valor mais recente, sobre o acumulado. Exemplo, imagine a situação seguinte: um capital de R$1.000, os juros de 10% ao ano, por 3 anos. Qual o juro obtido? Supondo a situação a juros simples, eu tenho R$1.000, 10%. 10%, quando colocado na forma decimal, é o mesmo que 0,1. Então, 1.000 vezes 0,1 corresponde a R$100. No segundo período, essa é a grande diferença de juros simples e juros compostos, é importante que a gente entenda definitivamente. Segundo período, o mesmo 10% incide sobre o mesmo inicial 1.000. Então, 1.000, 10% de 1.000, ou seja, a cada período, no caso aí, um ano, se acrescenta R$100. E juros se tornam cada vez o capital anterior mais 100, o montante anterior mais 100. Então, sempre se acrescenta uma quantidade constante. Por isso que a gente diz que juros simples está muito ligado à progressão aritmética, crescimentos ou decrescimentos em quantidades constantes, ou ainda numa variação da forma linear. Aqui, por exemplo, se eu tivesse um período, teria 1.100. 2 períodos, teria 1.200. 3 períodos, teria 1.300. E assim sucessivamente, mostrando aqui um crescimento linear, tá certo? Crescimento linear ou proporcional, quando trata-se de juros simples. Aqui é o montante em função do número de períodos que a taxa incidiu.
Primeiro ano, após um ano, R$ 1.000 com 10%, mais 100. Segundo ano, R$ 1.000 com 10%, mais 10%, 1.200 e assim por diante. Mostrando aí um crescimento segundo uma reta, tá certo? Uma forma de expressão de uma reta. O mesmo exemplo, considerando agora juros compostos. Imagine a seguinte aplicação: um capital de R$ 1.000 a juros de 10% ao ano durante 3 anos. A mesma ideia, só que agora juros compostos. Observe, R$ 1.000, 10% de 1.000, R$ 100 a mais. Então, o montante após o primeiro período de aplicação da taxa, 1.100. Agora vem a grande diferença. No 1.100 eu aplico agora a taxa de 10% e acrescenta-se então 110 e não 100 como foi antes. Então, fica um montante de 1.210. A esse montante, no terceiro período, acrescenta-se 10%. Então, na prática, no juro composto, eu multiplico cada valor recente por, nesse exemplo em particular, por 1,1, que é uma variação percentual de 10% a cada período. E teríamos um crescimento assim, ó. Se diz que juro composto cresce como se fosse em progressão geométrica, onde a razão aqui seria 1,1. Multiplica por 1,1, dá 1.100, por 1,1, 1.210, por 1,1, 1.331 e assim por diante. Então, o juro composto, o montante cresce em progressão aritmética ou quantitativa, o juro simples, o montante cresce em progressões geométricas. Observe que a variação de um para outro é sempre crescente. Veja mais um exemplo. Qual o valor a juros simples de um empréstimo de R$ 600 pelo prazo de 15 meses a 3% ao mês? Outra observação importante, lá na expressãozinha de juro é capital vezes taxa vezes tempo, é que a taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Mês, tempo em mês, taxa em ano, tempo em ano, e assim por diante. Observem aqui, juro, capital vezes taxa vezes tempo. É só uma aplicação. Capital 600, a taxa 3% ao mês, vezes 15 meses. E eu teria um juros de R$ 270 referente a esse empréstimo. Se fosse feita a pergunta qual o montante, eu acrescentava esses juros aos 600, que foi o capital inicial. Montante é capital mais os juros. Capital mais os juros. Totalizando, neste exemplo em particular, R$ 870. Vejam outro exemplo. Qual o montante de uma aplicação a juros simples de 5.000, considerando a taxa 2,5% ao mês durante 10 meses. Aqui já estão prontas as unidades, taxa em mês, tempo em meses. Só mostrando a resolução, o montante. Ele quer o montante. Ou eu aplico o juro e soma ao capital, ou pode usar a expressãozinha montante é C que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Já iria direto para o montante. Mas para que a gente se familiarize melhor com a expressão do juro, ficaria assim. Juro, capital 5.000, taxa 2,5%, tempo 10 meses. E o juro daria 1.250, que acrescido ao capital de 5.000, eu obteria um montante de 6.250. 6.250. Outro exemplo, só que agora a juros compostos, que é mais ou menos o que acontece no nosso dia a dia. É sempre que acontecem a juros compostos. Se eu peço um empréstimo, se eu vou dividir uma coisa em 3 pagamentos, o juro aplicado é juro composto. A questão diz o seguinte: Cássia aplicou R$ 15.000 a juros compostos pelo período de 10 meses a uma taxa de 2% ao mês. Considere essa aproximação, você vai entender já já por que isso. 1,02 elevado à quinta com 1,1, valor aproximado. Cássia computou o valor do montante a ser recebido ao final dessa aplicação. E esse valor veja que ela aplicou 15.000. Sob que condições? 10 meses, 2% ao mês. Vamos lá. A resolução ficaria montante é C, 1 mais a taxa elevado a T, onde T é o número de períodos que a taxa incidiu. No caso, capital 15.000, a taxa 2%, ou 0,02, a forma decimal de expressar a taxa, elevado a décima. Aqui tem um probleminha.
porque 1,02 elevado a décima eu não saberia de imediato. Porém, essa informação ajuda, porque 1,02 elevado a décima é o mesmo que 1,02 elevado a quinta, tudo elevado ao quadrado, potência de potência. Por que fizemos isso? Para que eu possa usar esta informação. No lugar de 1,02 elevado à quinta, eu coloco 1,1 e ao quadrado é um número bastante conhecido, é o mesmo que 11 sobre 10 vezes 11 sobre 10, tá certo? Que dá 1,21. 1,21. Então, 1.500 multiplicado por 1,21, teremos como montante a juros compostos de 18.150. 18.150. Bom, vistas essas questões, vamos agora às questões que você tem aí na sua ficha da semana 4. Pré-aula, semana 4, o tema é juros, parte mais conceitual ou aplicação da coisa básica. Vejamos, a questão diz, UPE SSA 3 2018. Diante da crise que o país atravessa, uma financeira oferece empréstimos a servidores públicos, cobrando apenas juros simples. Portanto, essa questão é de juros simples. Se uma pessoa retirar 8.000 nesta financeira, a uma taxa de 16% ao ano, quanto tempo levará para receber ao final um montante de 8.320? Ou seja, ela quer pedir emprestado 8.000 e precisa pagar 8.320 sob certas condições. E a pergunta é, depois de quanto tempo ela pagará um montante de 8.320, tendo pedido um empréstimo de 8.000. Vamos aos dados. O capital de empréstimo que ela pediu foi de 8.000. A taxa, 16%, que é o mesmo que 0,16. Forma percentual, forma decimal. E o montante ela vai pagar por esse 8.000, o equivalente a 8.320. A pergunta é, depois de quanto tempo isso vai ocorrer? Bom, lembrando que trata-se de juros simples, a gente poderia fazer o seguinte, montante é C que multiplica. É esta a expressão que a gente vai usar. Montante é C que multiplica 1 mais I vezes T. Bom, teremos 8.000, colocando aqui, 8.000 isso aqui é C1 mais IT igual ao montante, que é 8.320. Observe, 1 mais 0,16T igual a 832 dividido por 800. Vou fazer aqui em separado. Se a gente quer continuar, não pode. 1,04. 1,04. Então, aqui, quando passar para cá dividindo, teremos 1,04. Um 0,4 menos 1 fica 0,04. O que fazer? Pode multiplicar todo mundo aqui por 100. Teríamos 16t igual a 4. E agora, gente, encontramos 1/4 de ano. Existe na resposta essa informação? Não, pois as respostas estão em meses. Então, ficaríamos 1/4 de 12 meses. Simplificando, portanto, 3 meses. Logo, a resposta da primeira questão bem aplicativa, bem simples,
a gente teria como resposta 3 meses. E o gabarito dessa questão consta na letra B de bola, B de bom, B de bacana. Questão de número 2. Certo capital foi aplicado a juros compostos durante 2 anos, a uma taxa de 20% ao ano. Se esse capital tivesse sido aplicado a juros simples, para se obter o mesmo rendimento, qual a taxa mensal que deveria ser aproximadamente? Veja, ele foi de fato aplicado a juros compostos. Que condições? Não sei quanto é o capital, sei que o período é de 2 anos, sei que a taxa é de 20% ao ano. Aí, se eu tivesse feito uma aplicação a juros simples, para obter o mesmo montante, o mesmo rendimento, qual a taxa mensal que deveria ser de quanto, né? Taxa mensal a juros simples. Então é bem legal essa questão, que ela faz uma correlação de uma aplicação a juros simples e a juros compostos. Muito legal, muito em boa hora essa questão. Vamos nós. Questão de número 2, situação 1. Um capital aplicado foi C, o tempo de aplicação 2 anos e a taxa 20% ao ano. O que a gente obtém a partir disso aqui, o montante? Que montante seria? Montante é C lembrando que estamos no primeiro momento a juros compostos, que é como de fato foi aplicado. Taxa 20%, já vimos que é 0,2 elevado ao quadrado. Logo, montante, situação 1, aqui vai dar 1,2 ao quadrado, que é igual a 1,44 do capital. Então, desta forma, o montante seria C, que multiplica 1,44 do capital. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, vai ficar melhor para vocês. Ó. Pronto. Essa é, de fato, a situação que ocorreu a juros compostos. Se fosse a juros simples, e quer saber justamente essa taxa durante os 2 anos. Ó. Então, montante 1 aqui, montante 2. O mesmo capital, 1 mais a taxa vezes 2. Por quê? Porque eu tenho um período de 2 anos. Como eu quero que o montante 1 seja igual ao montante 2, porque eu quero obter o mesmo rendimento igual à primeira expressão. 1,44C igual a C, que multiplica 1 mais 2 vezes a taxa anual. Observe aqui que nós podemos simplificar o C, ó, e eu teríamos o seguinte, que 2 vezes a taxa é 1,44 menos 1, que é 0,44. Portanto, a taxa 0,22. Será que essa é a resposta? Ou 22%. Só que observe que taxa e tempo estavam em ano. E as respostas não estão em anos, estão em meses. Lembrando uma coisa bastante importante aí para você, que só neste caso podemos fazer assim, é que quando trata-se de juros simples, a taxa incide sobre o capital inicial. Logo, ela é sempre proporcional. Por exemplo, se a taxa aqui, para ficar mais fácil, fosse 24% ao ano, por mês eu dividiria aquilo por 12. Então, para que eu obtenha essa taxa de fato em meses, eu vou dividir 22 por 12, visto que o ano tem 12 meses. Então, aqui a continha feita.
96 dá 4. 1,83. Quer dizer que essa taxa, finalizando aqui essa taxa, deixa eu recolocar melhor. A taxa é 0,22. Então, colocando aqui, izinho é 0,22, que é igual a 22% ao ano, que é igual a 1,83% ao mês, como de fato se quer. Então, recapitulando cada passo, o capital foi aplicado a juros compostos, com essas condições aqui. Daí obtemos o montante, vai dar 1,44 do capital. Então, eu tenho 44%, na verdade, de taxa de juros no período, de acréscimo no período. Montante a juros simples seria 1 mais taxa vezes tempo. Então, seria 1 mais 2 vezes a taxa, já que o tempo é o mesmo, 2 anos. Igualando um montante ao outro, que eu quero obter o mesmo rendimento, eu obtenho que a taxa é de 22% ao ano. Dividindo 22 por 12, já que é juros simples, eu tenho uma taxa proporcional de 1,83% ao mês. Então, taxa 1,83% ao mês, e o gabarito aí fica na letra E. O gabarito da questão de número 2, letra E. Vamos seguindo com mais uma questãozinha, desta feita, questão número 3. Muitíssimo interessante essa questão. Ela diz o seguinte: uma conta no valor de 2.000 deve ser paga em um banco na segunda-feira, dia 8. Condições: valor do débito 2.000, o pagamento deve ser na segunda-feira, dia 8. O não pagamento no dia do vencimento implica numa multa fixa de 2%. Então, se eu não pagar em dia, mesmo que eu atrase apenas um dia, eu já pago 2% do 2.000, ponto. Mas, sobre o valor da conta, se acrescenta uma taxa de permanência, a gente chama às vezes esse termo de juro de mora, de 0,2 por dia útil de atraso. Então, além do 2% da multa por pagar atrasado, qualquer que seja dia, um dia que seja, eu pago mais 0,2% cada dia útil de atraso, calculado com juros simples, sobre o valor dessa conta. E a pergunta seria: como calcule o valor do pagamento devido? Veja que o débito seria para ser pago no dia 8, e o valor seria 2.000. E agora, a pergunta é: qual o valor do pagamento devido no dia 22 do mesmo mês? Atenção para a observação final, considerando que não há nenhum feriado bancário e ainda que, naquele período, sábados e domingos não são considerados dias úteis. Então, vamos retomar aqui as informações importantes da questão. Quer saber quanto vai se pagar ao final das contas. Questão terceira. R$2.000. Observe. Vou logo botar aqui, valor da multa, que eu já pago uma multa, visto que eu vou pagar atrasado. Quanto? 2% do 2.000. Se eu já sei que vou pagar atrasado, essa é a ideia. Significando que eu previamente vou ter uma multa de quanto? R$40. Outra maneira prática, é claro, como é que eu faço rapidamente 2% de 2.000? 10% só é dividir quando há vírgula uma casa, R$200. 1% é 20, 2% é o dobro de 20, portanto, que é 10 mais 10, então, é 1 mais 1, então seria 20 mais 20, R$40. Tem um detalhe aqui agora, o pagamento deveria ser, vou botar aqui, ó, segunda, terça, só para a gente ter uma ideia, o pagamento deveria ter sido feito numa segunda, no dia 8. Então, isso aqui seria 9, 10, 11, 12... Observe, a parte que mais interessa é, primeiro, quantos dias decorrerão de atraso? Se eu deixei de pagar no dia 8, ó, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, para ter, isso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que segura novamente, né? Segura está aqui. Novamente, atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu vou pagar no dia 22, seriam 14 dias. Só que tem uma pequena observação. Foi dito claramente na questão que não existe feriado e que os dias de sábado e domingo não são considerados para pagamento. Então, dos 14 eu desconto 4. Então, efetivamente, dos 14 dias de atraso, eu vou pagar por 10 deles. Quanto? 0,2% do 2.000 cada dia de atraso. Como a gente expressa isso? É um juro de mora disso aqui. Repetindo, de fato, são 14 dias de atraso, porém descontados os finais de semana, 13, 14, 20 e 21, que são sábados e ou domingos. Logo, a gente, ao fazer o valor final aqui, ó, o juro de mora, o valor, a taxa extra, vamos dizer assim, seria 0, atenção, 0,2%. Como é que eu posso expressar melhor isso? 0,2 é 2 sobre 10. 0,2 de 100 é o mesmo que 2 de 1.000, que facilita bastante. Então, 0,2 de 100, se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, é 2 sobre 1.000. Então, eu pago 2 a cada 1.000 por dia de atraso sobre os 2.000. Porém, não foi um dia, foram quantos dias? 10. Repetindo, isso aqui é a taxa que incide sobre o débito, que é 0,2 em 100, ou 2 em 1.000. 2 em 1.000 de 2.000 vezes 10. Significa que, simplificando aqui, ó, eu vou ter essa taxa igual a R$40. Logo, o valor total do débito no dia 22 será 2.000 mais 40 mais 40. Logo, 2.080 é a resposta e teremos, nesse caso, o gabarito da questão como letra A. A de amor, letra A. Bom, vamos a mais uma questão, desta feita outra questãozinha do seriado, que dizia o seguinte: Mariana fez um empréstimo à base de juros compostos, num banco que cobra 10% ao mês. Ao final de 180 dias, o montante a ser pago por ela será de 9.000. Bem legal essa questão. Continuando. Com o dinheiro do empréstimo, 9.000. Com o dinheiro do empréstimo, Mariana realizou alguns pagamentos, chegando à sua casa com apenas 1.250. A pergunta é: quanto ela gastou aproximadamente com os pagamentos? Veja que ela fez o empréstimo, não sei quanto é o valor, mas sei o valor a ser pago. Ela pagou ao final de 180 dias, o correspondente a 9.000. O que é que eu preciso saber? Qual foi o capital? Quanto foi o empréstimo que ela fez? No primeiro momento, isso. Visto que quando eu encontro o valor do empréstimo, ela vai fazer alguns pagamentos e chegar ao final com 1.250. Ora, se ela tem o valor do empréstimo, gastou algo e chegou com 1.250, a minha resposta vai ser justamente a diferença entre o valor que ela recebeu do banco naquele momento e os pagamentos que ela fez. Então, o valor, isso menos o que restou para ela, seria equivalente aos pagamentos feitos por ela. Tá? Vamos então às informações. Questão de número 4, que tem as seguintes informações. Ó. A taxa 10% ao mês, 10% ao mês. O montante acumulado, ela tem que pagar de empréstimo 9.000 e o período, atenção, 180 dias. Como aqui está em mês, equivalem a 6 meses. Já transformei, é mais fácil transformar 180 em mês do que essa taxa por mês. A taxa é 10% ao mês. Lembrando que estamos tratando de juros compostos. Logo,
a expressão de montante é a mesma de variação percentual. Eu não sei quanto é o capital, mas sei quanto é a taxa, 10%. Já vimos várias vezes que é o mesmo que 0,1 elevado à sexta. Por que a sexta? 180 dias, que é o mesmo que 6 meses. E isso é igual ao montante, que é 9.000. Observe que foi dada uma informação preciosa. Olha para cá. Ó. Adote 1,1 elevado à sexta como sendo 1,8. Então, nessa parte aqui, eu posso substituir isso por 1,8. E a gente finaliza assim. O capital que ela tomou vai ser 9.000 dividido por 1,8. Ou 90.000 dividido por 18. 90 por 18 dá 5.000. Significa que nossa amiga pediu emprestado, de fato, quanto? 5.000. E devido às condições, né, pagando 6 meses após, ela pagou 9.000. 5.000 é a resposta da questão? Não. Observe, vou separar aqui direitinho para que a gente responda. O valor, ó, eu sei que o valor do empréstimo menos o valor dos pagamentos feitos vai ser o que ela chegou, o valor final. Quanto é que ela chegou em casa? O empréstimo dela, vimos que foi 5.000, menos o valor dos pagamentos, igual a 1.250. Então, o valor dos pagamentos, nada mais, nada menos, vai ser que a diferença, 5.000 menos 1.250, 3.750. Então, o valor dos pagamentos, 3.750. Uma repassada. Taxa 10% ao mês, valor decimal 0,1, 9.000 é o montante, o tempo 180 dias ou equivalente a 6 meses, colocando na expressão de montante, concluímos que o capital, o dinheiro emprestado que ela pediu, o valor que o banco emprestou foi de 5.000, logo, emprestou 5, ela chegou depois dos pagamentos com 1.250, a diferença desses valores equivale a quanto ela gastou com pagamentos, portanto, R$ 3.750. E o gabarito dessa questão consta aí na letra D. D de dedicado, D de dedicação. Questão quinta. Uma compra no valor de R$ 1.000 será paga com uma entrada de 600 e mais uma mensalidade de R$ 420. Então, repetindo, o preço à vista seria de 1.000, porém ela não vai pagar no ato, todo 1.000. Ela vai pagar 600 e após um mês ela pagaria mais 420. A pergunta é, qual a taxa de juros aplicada nessa mensalidade? É interessante essa questão, que ela vai tratar aqui de como é que a gente aplica juros, né? Então, juro é uma taxa que não é necessariamente por cento. Então, a ideia vai ser assim. O preço à vista, R$ 1.000. Ou a seguinte situação. Hoje, ela vai dar uma entrada e vai pagar o restante após um mês. Uma entrada de quanto? De 600. E após um mês ela paga o complemento do seu débito, 420. Observe que é muito importante aqui, ó, é que não existe juros sobre o valor que foi pago. Se seu pai compra um carro por R$ 50.000 e dá de entrada 20.000, ele financia os 30, tem taxa de juros sobre o saldo devedor, nunca sobre o valor já pago. Então, se eu paguei 600, aqui era o grande detalhe. Quem seria o saldo devedor hoje? Hoje, muito importante isso. Qual é o preço à vista? 1.000. Então, hoje seria o valor a pagar 400. Lembre-se que juro é uma taxa, é uma punição, é um pagamento a mais por algo que foi feito logo. O preço à vista seria 1.000. Então, como eu não paguei o 400, ele transformou-se em 420. Se eu quisesse saber de uma forma bem indireta, foi acrescido R$ 20, que é justamente essa quantia que a gente chama de juros nesse período. De hoje para daqui a um mês, acresceu-se
R$20 aos 400. Então, a taxa de juro cobrada, 20 de 400. Ou, eu podia fazer o quê? Ao invés de mais fácil aqui, ó. A taxa de juros, 20 de 400. Acompanha comigo, 20 de 400. Para que o denominador fique 100, eu divido por 4 em cima e embaixo, ou 5%. Então, foi efetivamente cobrado por um mês de divisão das partes, primeiro 600, depois 420, 5%. Outra maneira era o seguinte, lembrando variação percentual, os 400 de hoje, após aplicada a eles uma taxa, que eu não sei quanto é, transformando-se em 420, 400, 1 mais a taxa, transformando em 420. Então, 1 mais a taxa mensal, fazer aqui separado, 42 dividido por 40. $1,05. 42 dividido por 40 vai dar 1,05. Tirando o valor da taxa, 1,05 menos 1, 0,05. Essa é a forma decimal que, multiplicando por 100 dividido por 100, equivale a uma taxa percentual de 5%. Então, o gabarito da quinta e nossa última questão de hoje, a questão quinta e última, gabarito letra B. Letra B. Ok, minha gente, um grande abraço a todos, foi muito legal estar com vocês e até uma próxima oportunidade.